sou estudante de medicina e essa não é apenas a minha profissão dos sonhos, mas é a minha história de vida. Eu sou filho de um vaqueiro muito afamado na minha região, o nome dele é João Tiduca, e eu tenho muito prazer em dizer que sou filho dele, porque apesar de todas as dificuldades que eu passei na vida, e ele ser um homem simples, analfabeto, mas é um homem que me ensinou a trabalhar, um homem que me ensinou a gostar dos animais e me ensinou os valores que a terra tem. Com muito sacrifício e com muitas lutas, ele criou a gente, enfrentando a própria morte, porque o trabalho dele, até hoje ainda, como vaqueiro do gibão, vaqueiro que pega o boi no mato, é um trabalho arriscado, mas ele nunca deixou faltar o pão na nossa mesa, e eu sou extremamente grato a ele por ter me ensinado a trabalhar desde cedo. Eu lembro da minha infância e me emociono ao falar, né? Porque quando eu era criança eu nunca tive condições de comprar nem sequer um carrinho para brincar. Ou alguém doava ou a gente fabricava os próprios carrinhos. E também um dos meus maiores sonhos era possuir uma bicicleta. Tem até uma história legal que quando a gente trabalhava numa fazenda do Zé Adalberto, sinal, pessoa que eu muito admiro, eu tocando os animais com meu irmão Joaquim Neto, que era um irmão mais novo do que eu, a gente passeando pela estrada, a gente falava um pro outro: meu irmão, um dia a gente vai ter condições de comprar uma bicicleta. E só que a realidade nossa era outra, né? Quando eu era criança, eu apanhei algaroba, que é uma base do sertão, para meus tios, tia Elino e tia Dini. E eu ganhava R$3,50 na época para apanhar 18 quilos dessa base. Tem um momento muito especial e marcante na minha vida que eu nunca esqueço, que foi dia 17 de setembro de 2006. Eu estava apanhando algaroba para ganhar os R$3,50, né, como eu já falei. E quando de repente eu escutei alguém chamando por mim, né? E era o Evelni, que é filho do tio Elino e da tia Dini. E ele perguntou: você teria coragem de morar com o Marquinhos? E eu não sabia quem era o Marquinhos, né? Até então eu não conhecia. Mas eu falei que tinha, né? Coragem. E ele me levou até o Marquinhos. Foi aí onde nós nos conhecemos. Ele perguntou se eu tinha coragem de morar com ele. E eu falei que sim, mas para isso precisava de uma autorização dos meus pais. Então nós fomos até a fazenda onde meus pais trabalhavam, que era na fazenda do Zé Adalberto. E ele perguntou aos meus pais se eles deixavam eu morar com ele. E eles autorizaram. Doutor Marcos, eu te entrego meu filho, porque acredito que isso vai ser bom para ele. A partir desse momento, a minha vida tomou outro rumo, a minha vida mudou, melhorou. Marquinhos me colocou para estudar, me deu a oportunidade que eu nunca pensei ter na vida, mas a nossa amizade é muito verdadeira. Ele é meu melhor amigo, meu amigo confidente, a gente conversa muitas coisas. E ele é minha inspiração, porque assim, hoje muitas pessoas olham para o Dr. Marcos de sucesso, o Dr. Marcos que ganhou muitas coisas. E realmente ele é alguém de sucesso. O Dr. Marcos é alguém iluminado por Deus. Mas as pessoas esquecem de olhar e conhecer o passado. Hoje ele pode me proporcionar tudo. Hoje eu tenho um carro para andar. Hoje não me falta roupa, nunca me faltou nada na minha vida. E para ele se formar, como muitas pessoas já sabem, às vezes ele deixava de jantar, de almoçar, para poder pegar uma passagem
pagar uma passagem de ônibus. Ou se ele pegasse, se ele jantasse, no caso ele não pegaria o ônibus. Então eu tenho muita gratidão a ele porque ele mudou a minha vida para melhor. E meu pai, Dr. Marcos, eu tenho muita gratidão a ele. Quando eu me tornei jovem, eu tive vontade de sair de casa para trabalhar de crediário, como a maioria das pessoas da minha região fazem. E foi um tempo bom na minha vida, porque eu também pude aprender muitas coisas. Eu vi como seria o mundo lá fora. Trabalhei como vendedor de cesta básica, como vendedor de crediário mesmo, no sol quente. Mas tudo isso me fez alguém mais forte. Em algum momento da minha vida, eu tinha um sonho de ser cantor. E aí corri atrás disso, participei de muitas cavalgadas no estado do Ceará. Participei de alguns programas regionais, como o programa do Joinar Show, até programas nacionais, como Caldeirão do Hulk. Mas eu sentia que faltava algo em mim. Eu sentia que aquilo não era o que Deus queria para a minha vida. E foi quando eu comecei a pedir a Deus uma oportunidade de voltar a estudar. E foi quando, em 2021, eu tive a oportunidade de voltar a estudar novamente. Eu passei em medicina em Angra dos Reis e fui com meu pai, Dr. Marcos, ele foi me deixar lá. E foi um momento muito emocionante e algo muito forte mexia comigo. E eu realmente via que eu estava preparado para estudar e era aquilo que eu queria. Comecei a estudar. O início foi um pouco difícil, porque eu estava muito tempo sem estudar, 6 anos. Mas tem um professor, eu lembro muito dele, Francisco Rocha, que é o Chico. E eu nunca vou me esquecer desse professor, porque algumas pessoas ao longo da nossa caminhada nos marcam, né? Esse professor era o professor de bases. E no momento difícil da faculdade, ele chegou, conversou comigo e falou: cara, você tem um potencial muito grande, daqui a pouco você vai se encontrar. E aquilo foi me dando força, me dando energia. Eu fui buscando cada vez mais estudar e aprender. E graças a Deus deu tudo certo. Aprovei em todas as matérias do primeiro semestre, aprovei em todas as matérias do segundo. E foi quando, conversando com meu pai, eu decidi transferir a faculdade para Canindé. E graças a Deus fiz a prova interna, passei em primeiro lugar para voltar para Canindé. E em Canindé eu fui muito abençoado, muito agraciado, porque eu encontrei amigos verdadeiros, amigos que queriam estudar, que sabiam o que estavam buscando e com histórias muito parecidas com a minha. E aquilo foi dando um gás para a minha vida. E os dias foram se passando e a emoção tomando conta de mim. E eu, naquele momento, eu percebi que eu tinha me encontrado. Que realmente a medicina era o que eu queria para a minha vida. Foi quando eu tive o primeiro contato na sala de cirurgia. Eu pude acompanhar uma cesárea. E eu me emocionei muito naquele momento. Outro momento marcante na minha vida acadêmica foi quando o Dr. Elber, que era nosso professor de cirurgia, falou para mim: cara, você tem alma de cirurgião. E aquilo me tocou bastante, porque eu me vi ali. Eu descobri que ser médico vai muito além das técnicas que nós aprendemos. Ser médico é olhar nos olhos. Ser médico é você ser empático. Ser médico é você amar e, antes de tudo, ser humano. Hoje, como interno de medicina, eu sei que ainda falta um caminho pela frente, mas sigo com fé, muita gratidão e com os pés fincados aqui na terra que me formou. Porque antes de ser médico, eu quero ser humano.
e eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Se você tiver algum sonho, não desista dele, porque por mais que eles pareçam distantes, por mais que eles pareçam impossíveis, quando Deus planta um sonho no coração de alguém, eles não morrem. E na hora certa, no tempo certo, tudo vai acontecer.